Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Um canal com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu empreendimento, fazendo o seu negócio prosperar. E o canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. Seguramente, um dos novos lançamentos da construtora Miramar vai casar com o seu desejo e da sua família de ter conforto, de ter segurança, de viver em bem-estar com total alegria. Fique atento, então, aos novos lançamentos da construtora Miramar. 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família possam viver bem. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha o seu desejo de empreender, a sua jornada empreendedora e para você que já tem o seu negócio, fazer o seu reposicionamento estratégico diante do mercado que está em constante evolução. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão financeira, tributária e fiscal do seu empreendimento, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar-se em realizar bons negócios e fazer a sua empresa prosperar. E como a gente sempre traz, no nosso canal da NTBA, o que está na pauta de hoje? Saber vender é fundamental. Iniciamos hoje uma série de episódios do seu canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, falando de um ente importantíssimo para o sucesso de qualquer empreendimento. Vendas, faturamento. Sem faturamento, não há negócios. Sem faturamento, não há empresas, não há estrutura, não há prosperidade. Então a primeira reflexão que a gente tem que fazer é a seguinte: saber vender é fundamental para a permanência de um empreendimento no mercado. Alguém pode dizer assim, mas espera aí, Alexandre, já estou no mercado há 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos. Será que ainda eu não sei vender direito? Não, eu não estou dizendo que você que já está no mercado aí há um bom tempo não saiba vender, senão não estaria esse bom tempo no mercado. Ocorre que mesmo para empresas longevas, mesmo para empresas que já estão aí consolidadas no mercado, sempre existe um momento de lapidar o foco, de lapidar o olhar e a percepção que se tem no mercado. Por quê? Porque o mercado muda, os consumidores mudam, os clientes mudam. O que nós fazíamos eventualmente há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, seguramente já não tem mais o mesmo efeito, já não surte mais o mesmo resultado em virtude dessas mudanças de comportamento do consumidor, de possibilidades de você encontrar cada vez mais concorrência. Afinal de contas, por mais que a gente possa imaginar que o nosso negócio é único, seguramente existem uma dezena, uma centena de outras empresas que fazem a mesma coisa que nós fazemos. E vejam, hoje, pelo advento da tecnologia, já não estamos mais restritos ao quarteirão, ao bairro, à cidade, porque de qualquer lugar que a gente acesse o marketplace, o e-commerce de qualquer empresa, nós vamos poder realizar os nossos pedidos, as nossas compras e, portanto, a empresa vai estar vendendo, ainda que você esteja ao lado de um potencial consumidor. Então é importante sempre chamar a atenção que a permanência de qualquer negócio no mercado, obviamente, depende das suas vendas, do seu faturamento. A identificação das necessidades e desejo dos clientes é o primeiro passo para criar e inovar na oferta de produtos e serviços. Então, ficar atento ao mercado, às mudanças de mercado, é fundamental. E daí praticarmos a essência do marketing. Falar de vendas, falar ali da promoção empresarial é uma coisa. O marketing, ele consegue trazer consigo todo um arcabouço, toda uma série de conceitos que são importantíssimos para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa perceber de como eu tenho que ajustar o meu negócio, os meus produtos, os meus serviços, para atender
um mercado em constante transformação. Então, marketing é essa atividade, é um conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, distribuir e efetuar troca de ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e para a sociedade em geral. Então percebam que nós estamos falando de não somente ter o produto, mas de estabelecer uma relação com o mercado, de promover essa relação com o mercado, a fim de que nós possamos, então, posicionar produtos e serviços e temos, então, o faturamento, portanto, vender esses produtos e esses serviços. Para ser mais produtivo, o marketing precisa rever os processos e descobrir se perde tempo a buscar a conversão de um cliente em oportunidades para realizar negócio. Nós teremos a oportunidade de falar em instantes a respeito dessa questão da conversão, porque uma das perguntas que também nós comumente fazemos, será que eu estou vendendo para o cliente certo? Será que eu estou apontando, a minha mira, as minhas estratégias para quem de fato vai reverter isso em faturamento, em vendas? Então vejam que o cliente ele vai viver uma expectativa de sucesso porque tem uma certa dor, tem um problema a ser resolvido e a solução é apenas uma que está disponível no mercado. Então veja, se o cliente te olha desta maneira, esse é o ponto positivo. Poxa, eu estou aqui precisando de alguma coisa e olho para a empresa X e eu sei que essa empresa X vai dar condição de atender aquilo que eu preciso, seguramente você começa a forjar aí o rol de clientes que vão perceber e observar sempre o seu produto e serviço. O cliente, ao começar o contato com a empresa, ele possui uma série de experiências já vividas, já vivenciadas. Ele então realiza análises objetivas e subjetivas quanto aos aspectos funcionais, sociais, psicológicos, sobre dispêndio monetário e não monetário para contratar o benefício de uma solução. O que é interessante notar nesse conceito é que todos nós, como consumidores, já tivemos oportunidade de comprar em diversas empresas, em diversos momentos, e vivenciamos, colecionamos essas experiências. Ao nos deparar com uma nova empresa no mercado, ao nos deparar com alguém que está chegando, acenando ali a sua bandeirinha, olha, veja aqui como eu também consigo resolver seus problemas, olha, aqui é mais econômico, aqui é mais ágil, aqui é mais fácil você conseguir aquilo que você precisa. Seguramente vai nos fazer refletir e pensar, vale a pena eu fazer uma ruptura com quem eu venho estabelecendo os meus negócios? Será que vale a pena eu experimentar? E seguramente, quando a gente olha pelo lado reverso da história, de fato, nós queremos mais é provocar o mercado para que esse cliente, para que esse potencial consumidor nos enxergue, ainda que já exista outrem fazendo a mesma coisa há mais tempo, mas eu tenho aqui uma promessa de entregar um produto ou serviço melhor, de maneira mais ágil, de maneira mais econômica e conseguir atingir a eficiência e eficácia para o negócio, para o cliente e para o consumidor. Então é essa reflexão que a gente começa a perceber. E daí vamos entender qual é o ciclo do cliente para que possamos vender mais. Primeiro contato que qualquer cliente ou potencial cliente tem a respeito do nosso negócio se dá através da propaganda, portanto, através da comunicação, que é uma das ferramentas de marketing. Olhar os 4 P's, produto, preço de venda, produto e promoção, ou seja, as estratégias de comunicação, a propaganda reside aí, então, nesse Pzinho, da promoção, ou seja, de como eu faço chegar ao mercado, aos clientes, a informação do meu produto ou serviço. E, obviamente, que esse ciclo do cliente, ele não começa e termina na propaganda, a não ser que não haja interesse por parte do consumidor, por parte do cliente em consumir esse produto ou serviço. Caso isso não seja verdade, evidentemente, que nós conseguimos atrair a atenção do consumidor, do nosso potencial cliente, que ele veio nos procurar, então iniciamos uma jornada, iniciamos esse ciclo que vai começar justamente da propaganda e terminar na pós-venda. Ou seja, na percepção que aquele cliente, que aquele consumidor teve da jornada vivenciada junto conosco.
nós chamamos a atenção, apresentamos o produto, negociamos valores, apresentamos as soluções, houve a compra e houve o monitoramento desse cliente para saber da sua satisfação. Se eventualmente acontecer algum ruído no meio desse processo todo, nos cabe aqui tomar decisões rápidas, ágeis, para solucionar eventual problema. Então é esse conjunto que vai fazer com que o cliente cada vez mais se interesse em permanecer conosco, então ampliando esta jornada e criando relacionamento. Afinal de contas, o que ele busca? Através de novas experiências conosco, conseguir atingir os mesmos resultados que ele espera. E cabe a nós superar essas expectativas. Então, como é que se dá dentro desse universo da comunicação e do meio empresarial? Como que se dá da prospecção até a pós-venda? É como um funil. Prospectar significa fazer a comunicação, entender aí onde estão os nossos nichos de mercado, então é importante estudar a segmentação do nosso produto, do nosso serviço, entender aonde estão esses potenciais clientes e fazer essa provocação através da comunicação, da propaganda e dos outros meios que nós temos à nossa disposição para poder promover o nosso produto, o nosso serviço. A partir daí existe uma qualificação. O que é a qualificação? É quando aquela quantidade inteira, um enorme de pessoas foi atingido com o processo de comunicação, com um post, com uma propaganda, né, com, de repente, no rádio, eventualmente na televisão, um anúncio de jornal ou revista, não importa qual seja o meio, analógico ou digital. Houve um impacto de comunicação, da informação do nosso produto ou serviço para com o cliente. Evidentemente, milhares de pessoas viram, mas quanto milhares dessas pessoas, de fato, se interessaram pelo nosso produto, pelo nosso serviço? Aí vem a qualificação. Da qualificação, o próximo passo é a proposta, porque alguém veio nos procurar pedindo informações, pedindo eventualmente um projeto, pedindo eventualmente um orçamento. Então, cabe a nós estabelecermos e apresentarmos essa proposta. Apresentada a proposta, vem o próximo passo, que é a negociação, onde a gente ajusta as arestas, eventualmente ali a questão de prazos, de condições de tempo de execução, uma série de fatores ali que vai entrar com muita tranquilidade nesse processo de negociação, até que haja efetivamente a venda. Ou seja, aquilo que foi ajustado, aquilo que foi combinado, tá bom para ambas as partes, então vamos aí fazer a venda desse produto, a venda desse serviço para esse potencial cliente. A partir do desenvolvimento, da entrega desse produto, desse serviço ao cliente, nós vamos ter então a última fase, que é o pós-venda. A avaliação e a percepção do cliente a respeito do nosso produto, do nosso serviço, e a partir daí buscarmos estabelecer uma relação mais longínqua, mais profícua, mais efetiva com o nosso cliente ao longo do tempo. Para isso, o que é fundamental nós destacarmos do nosso produto, do nosso serviço? O valor. Ah, mas espera aí, Alexandre, mas não tem um preço? Preço, e aqui usando o exemplo, preço é o que se paga, valor é o que se leva. Então, eventualmente, a gente vai encontrar produtos e serviços que monetariamente não são os mais baratos, mas são desejados diariamente por clientes e por consumidores. Por quê? Porque existe ali uma série de outros componentes, que não a questão monetária, que dão valor a esse produto, a esse serviço. Então, o valor é um instrumento para medir o sucesso do cliente ao consumir o nosso produto ou serviço. E, obviamente, ele é obtido pela experiência gerada, então, dessa interação com a empresa, ao atender às suas necessidades e desejos, dores e ganhos. Então, é esse conjunto de relações que o cliente percebe que existe valor e não somente a questão da venda precificada. Quais são os cuidados com a apresentação dos nossos produtos e serviços que a gente deve ter para poder vender mais? Ouvir e entender quais são os problemas e as dificuldades do seu cliente. Mostrar como o seu produto vai ajudar o cliente a resolver esses problemas, essas dores. E veja, nesse momento também não é a hora de ficar palestrando, e sim mostrar aquilo que o seu produto é capaz de agregar para o seu cliente, para o seu consumidor. Mostre, evidentemente, os números, o preço de adquirir aquele produto ou serviço e as condições de pagamento. Então, a objetividade, o entendimento das necessidades do cliente é o primeiro passo para que a gente consiga vender mais. Então, vamos vender?
Então, o estabelecimento comercial também tem que estar atento, além do produto ou serviço, diversos, né? Atenção a diversos outros fatores. Localização, facilidade de acesso, ter um ambiente organizado e limpo, ter uma boa iluminação, uma boa visibilidade, preferencialmente ter estacionamento para veículos. Então, seja comodidades que você oferta dentro desse conjunto de elementos ao seu cliente, ao seu consumidor, que vai fazer e vai fazê-lo perceber a diferença que você faz na vida dele. Por fim, uma reflexão rápida aqui de como a gente pode criar um roteiro para sempre vender mais. O que devo fazer para aumentar as minhas vendas? Como posso melhorar o meu produto ou serviço? Como manter clientes atuais e conquistar novos? Como ter um preço competitivo? Como melhorar a comunicação com o meu cliente? Como tornar o meu ponto mais atrativo para o meu cliente? E quais objetivos de metas e vendas que eu tenho? Fica a dica aqui para você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa rever, né, essas perguntas que nos provocam inquietudes, mas ao mesmo tempo nos fazem refletir e encontrar as melhores soluções para que possamos vender cada vez mais e melhor os nossos produtos, os nossos serviços. Espero que você tenha curtido as informações rapidinho de como vender mais, e é importante sempre vender mais dentro desse episódio do seu canal da NTBA. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar, são mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa, junto com a sua família, ter o conforto, a segurança, a tranquilidade para viver em paz, no conforto da sua casa, do seu lar. Fique atento aos lançamentos da construtora Miramar. Seguramente o empreendimento vai casar com essa vontade que você tem de viver bem com a sua família. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, durante toda a jornada empreendedora, fazendo inclusive refletir e reposicionar a sua empresa dentro do mercado. Então consulte sempre um profissional. NNA Santos Consultoria e Projetos está à sua disposição, empreendedor, à sua disposição, empreendedora. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão financeira, tributária, fiscal do seu empreendimento, para que você possa concentrar os esforços em fazer novos negócios, em vender mais, né? Vamos agora para aquele cantinho gostoso do nosso episódio do canal da NTBA, o Cantinho no Café. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos de volta naquele cantinho gostoso do seu canal NTBA, da National Tourism and Business Academy. Aquele cantinho no café, aquela conversa gostosa, sempre com profissionais, com muito conteúdo, com muita informação, para melhorar ainda mais, né, a forma como a gente faz a gestão dos nossos negócios e como podemos fazê-los prosperar. No episódio de hoje, trazemos aqui uma pessoa especialíssima, né, com muito conteúdo, com muita informação a respeito de viagens, a respeito de idiomas, é turismóloga, é professora de língua estrangeira, é alguém que tem uma capacidade muito grande também de lidar com viagens. Então sempre é um papo muito bom, muito gostoso, divertido com Sandra Freitas. Seja bem-vinda, Sandra, ao episódio da NTBA. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada, Alexandre. Muito bom, Sandra. Vamos falar sobre um tema que acho que é bacana, é interessante, principalmente para os jovens isso acaba despertando, mas eu queria chamar a atenção, depois você me diz se eu estiver errado, hein? A gente vai falar hoje sobre intercâmbio. Intercâmbio não é só para jovem, não é só para criança, não é isso? Então, para criança, eu ainda jovem não, porque quando eu fui eu não era tão jovenzinha assim. E quando você falou assim, só para jovem, adolescente, não, qualquer idade. Qualquer idade. Eu acho assim, ainda quando você vai mais velho, você aproveita ainda mais. Porque quando você vai mais novo, claro que aproveita. Você vai tendo uma maturidade, você adquire aquela coisa assim, não tem a mãe, o pai do lado para fazer as coisas para você. Tipo assim, ai, deu qualquer probleminha, mãe, pai, resolve aquilo para você. Lá não, lá você vai ter que resolver. Você vai falar com o diretor, você vai falar com o teu coordenador. Olha, deu isso, eu preciso daquilo, ou com a tua host mother, ou quem estiver ali. Mas o adulto, ele é outra experiência. É maravilhoso. O que eu estou entendendo, Sandra, que eu acho que é importante chamar a atenção do nosso empreendedor, da nossa empreendedora,
é que, de fato, quando você tem idade mais jovem, né, mais tenra, né, ali talvez o foco maior seja o domínio do segundo idioma, de você poder lapidar, poder se aprofundar, ter, obviamente, essa vivência fora, né, das asas do pai e da mãe, né, que isso também traz responsabilidade, isso também traz atitudes e comportamentos diferentes, uma vez que seguramente, se a gente vai pensar aqui no intercâmbio em função de uma língua estrangeira, notadamente serão países cuja cultura é diferente da nossa, né? Mesmo os países limítrofes, né, que têm o espanhol como uma língua corrente, além das suas línguas de etnia própria, né? Mas se a gente for usar aqui e falar na língua inglesa, seja ainda aos Estados Unidos, ao Canadá, à Austrália, uma Nova Zelândia, a Inglaterra, né? A gente vai encontrar aí não somente a questão do idioma propriamente dito, como um sentido de learning, né, de aprendizado, mas sobretudo de compreender aquela cultura. Agora, quando você fala que com adulto é diferente, porque evidentemente que está embutido também esse aprimoramento do segundo idioma, de você destravar a língua, né, raciocinar na língua estrangeira, mas eu acredito, Sandra, que a atenção passa a ser efetivamente na questão da cultura. E se você já tem o seu negócio, você também começa a olhar com lupa, né? Aquele teu negócio que é muito similar, mas num outro país, que tem um outro comportamento. É um por aí. Você começa a observar a diferença que é. Então, por exemplo, quando você chega, o tratamento, como você trata as pessoas, como você é tratado. Então, quando eu cheguei, o meu primeiro impacto foi, todo mundo se cumprimentava, coisa que a gente vê muito em cidades de Peraí, interiores. você já fez intercâmbio. Já Então conta fiz. um pouquinho dessa experiência, né, de como você acabou de falar assim, estranho ninguém se cumprimentar, é isso? Não, aqui. Não, lá eles se cumprimentavam. Então, assim, o meu primeiro impacto foi esse. Então, eu cheguei, as pessoas cumprimentavam. Só que o que eu estranhava? Que as pessoas olhavam, elas cumprimentavam, tudo bem. Aí elas falavam alguma coisa, o que vou dizer assim para você, o que eu senti na primeira semana é porque você tentava falar alguma coisa e eu ficava assim, muitos anos atrás, tinha acabado de me formar. Então, mas já era adulta, não era criança, não era adolescente, nada, já era adulta, já tinha trabalhado. E assim, agradeço muito por ter tido essa oportunidade. Então, tanto que adultos perguntam, não foi um intercâmbio de 6 meses, não foi de 1 ano, foi de 5 meses, mas agradeço, foi maravilhoso, tá? Aprendi muito, muito, muito. Então, assim, você tem a vergonha. É uma coisa que eu não achava que teria. Então, você vai falar com a pessoa, automaticamente você abaixa a voz. E o meu foi nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Você vai pedir uma informação ou qualquer coisa, você vai pedir no mais baixo. E como eu já havia dito, eles não têm muita paciência. Então, se ele não entendeu, ele não vai bater no você vai falar, repeat, please. Não. Não entendeu? Ele só fala assim, e continua. E até você achar alguém Aí você fala, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém me entende, porque aí você já é adulto. Talvez o adolescente, ele é mais, sei lá, ele desencanado, ele vai. Eu, pelo menos, eu senti. Aí eu cheguei, fui à escola, né? Claramente na escola são todos preparados, né? Porque aonde eu fiz o curso eram adultos, não era com adolescente. Tinha, mas não tinha tantos. A maioria já tinha 18, 19, 20, 22, aí vai. 23, 30, por aí, 40. E aí a professora, ela era até britânica. E ela falou assim, Sandra, o problema é o seguinte, o que acontece? Vocês, qualquer estrangeiro, ele chega, ele começa a falar baixo. E não tem essa paciência. Então começa já se apresentando. Você fala que você é brasileira, pode, não tem problema. E vai e pergunta. Você está aqui para estudar, não tem problema, fala. E aí vai falando e fala alto. Pronto. Aí começou. Eu já chegava, quando eu falava, eu já explicava. Aí eles começavam, não, e você fala inglês muito bem, começava você já começa a conversar com todo mundo. E era muito legal, porque você estava no mercado, às vezes você estava assim, passeando no mercado, e eles do nada começavam a conversar com você. Pelo menos comigo eu fui muito bem tratada, tá? Às vezes falavam, porque o americano é isso. Não posso falar isso aqui.
Na minha realidade, o tempo que eu fiquei lá, não tenho o que dizer. Então, colecionar experiências positivas é que nós buscamos na nossa vida, né? Então, essa questão que você está trazendo, e eu acho que é importante também chamar a atenção do nosso espectador, do canal da NTBA, você é empreendedor, você é empreendedora, que a questão também hoje, existem produtos que são formatados, né, comercialmente, não é apenas para a aprendizagem da língua, mas quando você participa ou vai participar de uma feira comercial, de um congresso, né, você consegue formatar produtos que te deem ali um pré-evento, por exemplo, para você alinhar essa questão da linguagem, se aculturar, se aclimatar, né, dentro daquela observação cultural, para que você possa tirar o melhor proveito do evento comercial da qual você está se capacitando, né, buscando ali visitar uma feira comercial, uma feira de negócio, participar de um congresso. A gente tem essa variação, não temos, Sandra? Temos. E às vezes você está participando de um congresso. Ali, está numa feira. Você foi apresentado para alguém. Você mandou alguém da tua empresa para lá. E automaticamente o teu funcionário, ele conheceu alguém de país, sei lá, X. Ele vai falar mais baixo. Então, o que a gente está tentando também propor, está tentando te falar? Fala mais alto. Coloca. Se você errar, não tem problema. Você está falando o idioma dele. Ele está vendo que você está tentando. Então, assim, são experiências que a gente troca, que a gente passou por isso. Então, às vezes, não é que o cara não entendeu, o cara é chato. Não, ele não entendeu o que você falou. E quando a gente dá aula, também acontece isso. Muitas vezes, hoje de manhã eu estava dando aula e aí eu falei para ela, eu não entendi. Não é que ela falou errado, eu não entendi. Então, ela repete e aí a gente se faz entender, entendeu? Eu entendo que de fato, esse é o processo, né? A gente poder, para aprender, a gente também precisa ser ousado. Né? E estar disposto, né? Você lembrou um ponto fundamental, que não existe idade, não tem problema de barreira etária para que a gente possa aprender. O que o outro, e também é importante também lembrar, e eu tenho certeza, você empreendedor, você empreendedora, já viveu essa situação, de eventualmente algum estrangeiro vir pedir alguma informação, tentando arranhar o português, né? Trocando os pronomes, trocando os sujeitos, né? E a gente, por vezes, acha até engraçado, né, aquela falha, mas eu tenho convicção, assim como eu, a gente acaba se dedicando, né, se empenhando para poder ajudar aquela pessoa, não no sentido de corrigir o erro, né, mas de fazer com que esse aprendizado seja também bacana, seja gostoso, porque ela já se arriscou a falar em português, né? Que não é uma das línguas mais fáceis do planeta. E você falando isso, me fez lembrar agora, eu tinha um aluno, acho que era livro 1, livro 2, era muito básico, ele estava aprendendo. E ele chegou assim na escola, com os olhinhos brilhando, ele tinha acho que 14 anos, 13, 14. Era um aluno assim que era muito bonitinho, ele ia, ele se esforçava e tal. E ele chegou assim, eu falei, o que foi? E ele falou assim, fala inglês no ônibus. Aí eu, no ônibus? Não, olha, eu fui pegar o ônibus ali no terminal e tinha lá acho que era um homem, uma mulher, acho que era um homem. Tava lá, vindo da rodoviária, e ele queria ir lá para o endereço, e ninguém falava inglês, ele falava, apontava, e lá perdido, porque ele queria descer em tal ponto, sei lá. Aí eu peguei e fui lá e ajudei o homem. Então, você tá vendo? Ele fez a diferença e foi muito, assim, falei, gratificante. Eu falei, tá vendo? Se você não soubesse, coitado, ele ia ficar perdido. E foi muito legal ele ter podido ajudar o rapaz, né? É que você falou. E aí ele foi lá e ajudou ele. Então, e isso faz com que você, tendo a ousadia e a coragem, né, de poder praticar, eventualmente, talvez ele não tenha sido preciso, né, na formatação das frases, mas fez com que aquela outra pessoa pudesse compreender e entender aquilo que ele estava dizendo. E muito mais fácil, né? Eu já tive algumas situações, eu confesso, de pessoas tentarem falar em inglês, né, e você responder em inglês, quando você vai ver, é uma pessoa da Latinoamérica, né? E eu falei, mas isso aconteceu particularmente no Rio de Janeiro. A pessoa me perguntando o nome da ponte Rio-Niterói, a gente respondendo, conversando em inglês, até um dado momento que eu comecei a ouvir o sotaque. Eu falei, mas peraí, de onde você é? Ah, não, eu sou do Peru. Eu falei, mas por que você então não falou comigo em espanhol? Ah, mas eu achei que você, né, que as pessoas aqui, acho que não... Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que o brasileiro, nós aqui principalmente, no Brasil, nós temos uma característica de empatia, de acolhida, né? Apesar de todas
eventuais problemáticas que possamos possuir no país, mas nós temos uma questão do relacionamento muito dócil, muito afável, né? E que a gente não perca isso, né? Que a gente continue estimulando esse convívio harmônico, pacífico e de procurar compreender o outro. Porque é exatamente assim que a gente aprende, né? E quando a gente vai para fora, a gente também tem que estar com o coração aberto e com entendimento que pelo fato de a gente não viver uma determinada cultura, não viver naquele determinado país, não significa dizer que a gente não tem que aprender e vai aprender. Nem sempre o aprendizado é doce. Pode ser um pouquinho amargo, né? Mas uma dica aqui, a gente vai para intercâmbio, respeite placa de trânsito, viu? Aqui quando tá pare, o cara não para, né? Dá, né? Como falou outro miguezinho. Lá não, pare. Mas eu tenho uma coisa a dizer. Eu estava de um lado, no shopping, e eu queria assistir um filme, porque era o 4 de julho, né? No feriado grande. E eu queria ir pro cinema, porque onde eu estava, a minha host mother ia trabalhar lá o dia todo e eu teria que atravessar a pista. E falei, vou pôr o pé na faixa, porque todo mundo diz que para. Inclusive, eu deveria ser algum brasileiro, sei lá de onde estava perdido, porque eu pus o pé na faixa e não parou. Então, você pare na faixa, você olha bem se o carro vai parar, porque de repente tem alguém perdido ali e não vai parar muito para você, não. Mas é assim, eu acho que é uma experiência que é válida e não pensa que você... intercâmbio é uma coisa impossível. Não, tem intercâmbio de tudo quanto é... Formatação. Você pode ir, tem de 2 semanas, tem de 3 semanas, e você aprende. É muito legal, porque tem desde a cultura, da hora que você chega, põe o seu pé melhor, desde a hora que você já começa a se preparar ao seguro viagem, a quanto tempo você vai ficar, quem vai te buscar, tudo. É muito legal. É assim, é diferente. Então são experiências como essas que a gente vai aproveitar você, Sandra, por toda essa bagagem que você tem, de voltar a vir a conversar, né, no canal da NTBA, contando um pouco mais dessas vivências, porque seguramente acho que a parte que mais aterrorizante quando você vai para fora é passar pela aduana, pela imigração, né? Que ali já começa uma barreira, né? E toda aquela problemática do visto, embora tenha visto, mas não vai entrar, será que o cara vai me deixar entrar ou não? Mas isso a gente vai discutir com você, empreendedor, com você, empreendedora, os próximos episódios do canal da NTBA. E eu queria te agradecer muito, Sandra, pela tua presença no episódio de hoje. Estar aqui. Maravilha! Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do seu canal da NTBA, com muita informação, com muito conteúdo para você, empreendedor, para você, empreendedora, um oferecimento da Construtora Miramar, mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com você e a sua família. Fique atento aos novos lançamentos da Construtora Miramar. Com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, por toda a sua jornada empreendedora e seu reposicionamento estratégico. E também com apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu empreendimento empreendedor, do seu empreendimento empreendedora, para que você possa concentrar sua energia em fazer bons relacionamentos, bons negócios, fazer intercâmbio, né, para poder se aprimorar, para poder se desenvolver mais e fazer o seu negócio prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!